Essa live será mais uma aula para você grátis sobre escatologia, tecnicamente falando, e sobre a poderosa revelação do Senhor Jesus. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, diz o texto de Daniel 9:27. Quando é que não começa a grande tribulação? Falei isso nas lives passadas. O arrebatamento aconteceu, começa a grande tribulação? Não, não começa. Daniel diz 9:27, que a grande tribulação começa quando ele firmar a aliança com muitos. É nesse ponto. Então a igreja há muito tempo pensou que se acontece o arrebatamento e depois vem a grande tribulação. Não, está errado, o texto não diz isso. Quando é que a grande tribulação não começa? Ela não começa com o aparecimento do anticristo. E quando eu souber quem é o anticristo, então começa a grande tribulação. Não. Daniel 9:27 diz quando começa a grande tribulação. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, que são 7 anos, lá em Levítico 25 do Antigo Testamento. Certo? Então preste atenção. Quando é que a grande tribulação não começa? Ela não começa com a exteriorização, com a publicização desse acordo. Se a Bíblia diz que ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, então o que a Bíblia não diz? A Bíblia não diz assim, e ele divulgará uma aliança com muitos. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz, eu falei isso em lives passadas, a Bíblia não diz, e ele fará uma coletiva de imprensa para anunciar o acordo com muitos. Não, a Bíblia não diz isso. Então o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, ele firmará uma aliança com muitos. Já expliquei em lives passadas que o momento do acordo é o início da grande tribulação. Não é a coletiva de imprensa, não é quando eles fazem o cerimonial para mostrar para o público, é igual um casamento. Primeiro você pede a noiva, você janta com a noiva, você vai no cartório e só depois você faz a festa para todo o público, certo? Igual você fechar um contrato. Você vai lá, faz as tratativas, faz as negociações, acerta tudo e só depois você vai lá no cartório fazer um documento chamado escritura pública. Pública porque é para os outros, é para ter efeito contra terceiros, até juridicamente falando, mas o acordo entre você e aquela outra pessoa que você fez já ocorreu. Então veja o que diz Daniel 9:27. Ele firmará uma aliança com muitos. A Bíblia não diz, ele divulgará uma aliança com muitos, diz ele firmará. Então, para nós sabermos quando vai acontecer a grande tribulação, nós temos que saber o tempo, a época que esse acordo foi firmado, certo? E nessa live do dia 30, ou melhor, há 13 dias atrás, foi no dia 30 de julho, eu disse que o Senhor me mostrou duas datas, 13 de agosto e 22 de agosto de 2023. 13 de agosto eu anunciava o início da grande tribulação. O Senhor me mostrou isso 3 vezes. O Senhor me confirmou isso 3 vezes. Depois o Senhor me mostrou dia 22 de agosto. Quando o Senhor me mostrou, semanas atrás, eu não sabia nada sobre notícias internacionais, acontecimentos em Israel e muito menos o que ia acontecer dia 13 e dia 22. Eu não tinha ideia. Só depois, com o passar do tempo, é que eu fui descobrir que estavam mexendo no Oriente Médio, que é o palco, que é o centro da Bíblia. A Bíblia começa em Abraão e termina em Abraão. Começa em Isaac e Ismael e termina em Isaac e Ismael, lá no Armagedon, tá certo? Então presta atenção. Tem gente perguntando se o acordo foi firmado e tem gente que disse que pastor disse que não ia acontecer nada. Pois bem, vamos aguardar essa live. Acho que falaram cedo demais. Quero falar algo para você. Tem pessoas que estão enciumadas, tem pessoas que estão com dor de cotovelo, tá certo? Mas o Senhor vai mostrar nessa live. Então, você entendeu. Naquela live que eu fiz no dia 30 de julho, inclusive eu disse o seguinte, presta bem atenção. Eu disse
para muitas pessoas, várias oportunidades da live, que possivelmente até eles não iriam fazer o anúncio público, mas que o acordo seria fechado, que é o requisito do cumprimento de Daniel 9:27. Ele firmará uma aliança com muitos. O texto não diz, ele divulgará. Você não precisa da coletiva de imprensa, você só precisa saber que houve o acordo.